Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, a fábrica de doce. Na verdade, eu vou começar falando sobre outras questões e depois eu retomo essa fábrica, tá bom? E essa semana eu estava conversando com a mãe de um paciente, os pais, na verdade, o pai e a mãe de um paciente, e eu havia solicitado exames dele, né? Na verdade, a visão médica ela precisa ser mais ampla, né? E a gente, dentro da homeopatia, trabalhamos muito com a questão da prevenção, que é fundamental. Hahnemann, né, que foi o criador, o fundador da homeopatia, falava dos obstáculos à cura. O que significa isso, né? Por mais que você faça atividade física, tome o remédio na hora correta, enfim, se você insistir em realizar, ter hábitos que não são saudáveis, o seu organismo não vai responder bem. Ou seja, essa balança ela não vai se equilibrar, né? É a mesma coisa que você saber que determinado tipo de alimentos provoca alguns sintomas e você toma um remédio para aliviar os sintomas, mas não para de ingerir esse tipo de alimento. Não vai adiantar. Por mais que se ajude o organismo a metabolizar o produto tóxico, né, do que sobra desse determinado alimento, não vai adiantar você continuar ingerindo esse mesmo alimento, não é verdade? E aí, dentro dessa solicitação de exame que eu fiz para um paciente, eu pedi o exame de glicose e hemoglobina glicada, né? E além disso, insulina também, e o índice HOMA-IR e HOMA-beta. No caso dele, a glicose estava dentro da normalidade, que acontece com muitas pessoas, né? Você às vezes realiza o exame de manhã, né? Normalmente é de manhã, em jejum, e por conta desse tempo de jejum, dependendo do que você se alimentou na tarde, noite anterior, pode vir mais baixo. Então a glicose isolada ela não demonstra que, né, que seu organismo está com uma glicemia normal. Esse exame de hemoglobina glicada já é um pouco diferente. Ele demonstra se nos últimos 3 meses o organismo se manteve com uma glicose elevada. A insulina é para a gente identificar se há alguma alteração já nesse pâncreas que está começando, quer dizer, que é a nossa glândula, né, que produz esse hormônio, né, que ajuda, né, na entrada da glicose dentro da célula, a glicose funcionando como energia, alimento para o nosso organismo, para entrar dentro da célula. Enfim, no exame dele ele estava com essa hemoglobina glicada um pouco alterada, ou seja, ele estava 5,8, dentro daquela faixa de risco aumentado para o desenvolvimento de diabetes. Essa faixa, né, dependendo da criança, do adolescente, do adulto, é possível realizar uma mudança, através da mudança de hábitos alimentares, uma mudança desse valor, né? Esse parâmetro tende a diminuir conforme a mudança da alimentação, de hábitos alimentares, da atividade física, a realização de atividade física, de um padrão de sono melhor. E a insulina dele estava elevada, 3 vezes o valor máximo. Isso significa, né, junto com os índices HOMA-IR e HOMA-beta também elevados. Isso significa que o pâncreas, né, essa glândula que produz a insulina, mais uma vez, leva a glicose, que é um alimento, para dentro das nossas células, nossa menor unidade orgânica do corpo, né, nossa menor unidade. E aí ela leva esse açúcar para dentro da célula. Bem, enfim, no momento ele está diabético? Não. Ah, essa insulina está alta, mas está tudo bem, ele não tem doença, não tem o que tratar, né? Lembrando que eu falei anteriormente, a gente precisa pensar em prevenção, né? E não só agir quando já existe uma doença instalada. Esse valor está aumentado para a normalidade dele, para a idade dele, para dentro do padrão de normalidade. E com o tempo, o que acontece? Esse organismo vai produzindo cada vez mais insulina, o açúcar está alto, tem que produzir mais insulina, o pâncreas trabalha mais, e aí tem que produzir mais insulina para poder entrar esse açúcar que está sobrando. Só que com o tempo, esse excesso de insulina, o organismo começa a não aceitar muito bem. Ele começa, por exemplo, a criar resistência, não reconhecer mais essa insulina, ou ter dificuldade para reconhecer. Não sei se vocês lembram que às vezes você utiliza um medicamento para tratamento, né, de determinada doença, enfim, ou condição, e
depois de um tempo ele não faz mais efeito, ou o efeito é muito menor do que anteriormente, né? Isso é porque o organismo vai diminuindo o número de receptores para esse remédio. É como se ele estivesse se acostumando. A mesma coisa acontece com a insulina. O organismo vai diminuindo o número de receptores e vai criando, digamos assim, uma resistência à insulina, insulínica, né? Enfim, e aí a necessidade de usar remédios para baixar esse açúcar que está circulando no sangue, que está em excesso, ou se o pâncreas entrar em esgotamento, enfim, ele já não consegue produzir tanta insulina como ele deveria, o uso das injeções com insulina que a gente vê nos pacientes diabéticos com alterações de açúcar muito importantes, às vezes tendo coma, né, entrando em coma, enfim. Nesse caso, né, falei, orientei a família nessa situação, a questão de fazer atividade física, de mudanças de hábitos alimentares, ele ingere muitos carboidratos, enfim, pouca proteína. É claro que ele tem uma seletividade alimentar, porque ele também tem alterações neurológicas, enfim. Então, cada pessoa é de um jeito. A homeopatia ajuda também com medicamentos, por exemplo, que vão estimular a esse pâncreas a entrar em equilíbrio. Mas, como eu expliquei novamente, se houver obstáculo à cura, ou seja, se a alimentação está inadequada, se ele ingere muito refrigerante, muitos biscoitos, ou muitos, não precisa nem ser muitos, às vezes uma quantidade pequena diária já é suficiente para perturbar esse organismo, colocar ele em desequilíbrio, né? Biscoito recheado, muita massa, pizza, né, farinha de uma forma geral, muito carboidrato. Não estou condenando nenhum tipo de alimento, desde que seja em equilíbrio, né? É como eu recomendo aos pacientes. Existe na feira, então você pode se alimentar à vontade, tirando os biscoitos, tá bom? Que tem na feira. Mas frutas, verduras, legumes, claro, fruta também demasiado prejudica. Então, por isso que eu oriento também a procurar um nutricionista, um nutrólogo, para poder ajustar essa alimentação e não haver perdas, por exemplo, na ingesta de proteínas, na necessidade de cálcio diária, enfim. Mas oriento a buscar o que tem mais na feira, que tem carnes, peixes, né? Tem frango, né? Carne de boi, tem frango, peixe, frutas, verduras, legumes, e evitar mercados, né? Na questão de bobagens, que a gente chama, né? Isso deixa uma vez ou outra na semana, no final de semana, evitar alimentos industrializados que precisam, para eles poderem ter uma validade maior, eles precisam ter uma adição grande de química, né? E essa química também se acumula no organismo, gera acúmulo de líquidos e outras perturbações, tá bom? E aí a fábrica, né? O que que tem a ver com a fábrica? Qual é a relação disso tudo com a fábrica, né? Eu expliquei para ela o seguinte, de- digamos que existe uma fábrica, a gente pode falar uma fábrica de doces, uma fábrica de peças, e há uma chegada de matéria-prima para essa fábrica, né? Matéria-prima é aquele material bruto, e dentro da fábrica esse material bruto vai ser trabalhado para gerar um produto, né? Então, dentro da fábrica se chegam os ingredientes para produzir uma peça de um carro, enfim, ou até alimentos, eu coloquei doces para chamar atenção em relação a isso, né? E aí chega essa mistura de matéria-prima, né? Um alimento ainda uma matéria-prima não processada pelo organismo ainda. Então, essa fábrica vai chamar os seus funcionários para poder separar aquilo que é bom, aquilo que não é, o que precisa ser jogado fora. Enfim, de repente você começa a oferecer uma carga grande de produtos ali. Você nem encomendou, mas está chegando. Eu não pedi mais, mas está chegando, está chegando. E o que que você faz, né? Chegou um caminhão carregado de material para você trabalhar e separar, só que você tem a mesma quantidade de funcionários, né? O que que você faz? Aumenta, ou você tenta contratar mais funcionários, ou aumenta a carga horária desses funcionários, ou aumenta o trabalho deles, né? Se eles tinham que fazer 10 peças ou 10 produtos, eles passam a fazer 20, 30. O que vocês acham que pode acontecer depois de um tempo com esses funcionários? É aquilo que está chegando é em excesso, eles estão trabalhando mais e continuam recebendo a mesma coisa. O que vocês acham que pode acontecer? Essa é a correlação que eu fiz com a fábrica. Se vocês quiserem comentar, podem deixar seus comentários aqui embaixo ou me enviar perguntas, enfim, comentários pelo direct também, tá bom? Cuidem da sua saúde, atividade física é fundamental para todas as idades, crianças, adultos, adolescentes, né?
idosos, em qualquer faixa etária, priorizando, né, na adolescência, depois da adolescência, atividades que tenham trabalho muscular, porque a gente precisa que o nosso corpo seja segurado, né, pelos músculos, os músculos que sustentam o nosso corpo e mantenha o nosso corpo sem dor, né, para evitar dor articular, enfim. Mas isso a gente pode comentar em um outro vídeo, tá bom? Então, um bom dia para vocês, um bom final de semana, uma boa semana e até o próximo vídeo. Tchau.